Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero iniciar essa aula que hoje a gente vai falar sobre o desafio do namoro com uma oração para que a gente então inicie a aula, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no Teu nome que nós nos reunimos, ainda que não presencialmente, mas no mesmo espírito de aprendizado, Senhor, para aprender mais, sermos retificados pela Tua palavra e pelos sonhos do Senhor a nosso respeito. Eu oro para que o Senhor alcance cada adolescente que estiver assistindo essa aula, que o Teu nome seja glorificado, que tudo que for dito aqui, ó Pai, seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Adolescentes, eu gostaria antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema da nossa lição, eu queria reforçar com vocês o que a Luana disse na última aula, acerca de incentivar os nossos amigos, os nossos colegas a estarem assistindo as nossas aulas, tá? Esse é um momento difícil, mas quando nós nos aproximamos de Deus por meio do aprendizado da palavra, da oração, é esse momento que às vezes parece tão difícil, tão pesado, ele acaba ficando ameno. Então assistam às aulas, aprendam a palavra, porque a palavra de Deus é o alimento para nossa alma, amém? Então, eu incentivo vocês a convidarem outros adolescentes a participar da aula e a desfrutar desse momento agora, nesse momento que a gente vai estar aprendendo a palavra de Deus também. Hoje a nossa aula ela vai falar sobre o desafio do namoro. Ela vai ser uma aula rápida, muito objetiva, mas eu tenho certeza que muito proveitosa para você, adolescente. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso de número 1, 2, 3, só esses 3 primeiros versos, amém? Que diz assim, Eclesiastes 1, 3, do 1 ao 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Amém? Também quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4 e 12, caso você não tenha a revista bíblica, tá? Que diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Antes de nós adentrarmos a explicação desses versículos, eu quero antecipar para vocês qual é o tema da nossa aula e quais os pontos que a gente vai abordar, de forma assim muito rápida, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o propósito do namoro e quando eu devo namorar, tá? Diante disso, a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é o significado do namoro, qual que é o seu objetivo e quando eu percebo que eu estou pronta para assumir um relacionamento de namoro, amém? No capítulo de número 3 de Eclesiastes, a palavra de Deus está nos afirmando que tudo tem um tempo. E esse tempo, ele está relativo a tudo exatamente que acontece na nossa vida, desde o nascimento até o fim dos nossos dias, que é o que o texto inicia falando. Tudo tem um tempo, tudo tem uma ocasião para as coisas acontecerem. Tem momentos de chorar, tem momentos de rir, a gente nasce, dado o término dos nossos dias, a gente morre, a gente planta, a gente colhe, tempo de matar, tempo de curar, tempo de construir e tempo de derrubar. E aí a gente percebe que Deus, por meio da sua palavra, está nos ensinando que tudo na vida tem o seu tempo oportuno. E cada ocasião da nossa vida, ela é direcionada para certas atitudes, para a gente pensar de determinadas formas. E é interessante que nós vemos isso na própria existência do ser humano. Todos nós nascemos bebês, começamos a crescer, se desenvolver, aprender e vamos criando a nossa própria identidade.
Aí a gente passa pela fase da adolescência, que é a fase transitória entre a infância e a fase adulta, depois vem a vida adulta, a vida a maioridade ou a melhor idade, enfim. E em todos esses momentos da nossa vida, Deus ele reservou um propósito para nós. E nós vamos entender um pouquinho sobre o namoro na perspectiva do tempo de Deus pra gente. No melhor tempo para nossa vida, onde é que se encaixa um relacionamento com o sexo oposto, logicamente, amém? Em Timóteo, é interessante o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que foi um filho para ele na fé, e o apóstolo Paulo, ele orientando Timóteo, ele aconselha que ninguém desprezasse a juventude ou a mocidade de Timóteo, porque ele era muito jovem e já pastoreava. Mas ele aconselha Timóteo a ter uma forma de se portar diante da igreja, enquanto indivíduo na sociedade. E é muito interessante esses conselhos que nós devemos aplicar na nossa vida, não só na adolescência, na juventude, mas por toda a nossa história, que diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então eu gostaria que vocês meditassem um pouquinho sobre a sua vida, como é que você está levando a sua fase da adolescência, será que você está sendo puro, está sendo santo, buscando agradar a Deus? Como é que você trata as pessoas? Como é que você fala? Será que a sua fala agrada a Deus? Como é que você age em relação ao amor que o Senhor te ensinou? Todos esses pontos, eles são importantíssimos. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua fé? Seu relacionamento com Deus? Devemos ser exemplo. E é isso que o Senhor espera de nós. Indo para a nossa lição, nós vamos falar sobre qual que é o propósito do namoro e quando eu estou pronto ou eu devo iniciar um relacionamento a dois, com o sexo oposto, logicamente. O primeiro ponto que eu quero que nós observemos essa manhã é como é que está a nossa sociedade em relação ao namoro. Nós vivemos numa sociedade onde há uma influência muito grande da mídia e um estímulo muito grande para que crianças namorem, adolescentes namorem, e nós vemos que esses relacionamentos, a perspectiva da mídia, da sociedade como um todo, refere-se a relacionamentos a dois de forma superficial, sem propósito. É vivenciar aquele momento de prazer, de comunhão ou então de relacionamento que não objetiva, não tem uma finalidade. E tudo que envolve a gente, Deus espera que haja uma finalidade, que haja uma intencionalidade. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que o mundo não é uma referência para a gente no que diz respeito a namoro, mas a palavra de Deus é. Porque o namoro, diante da perspectiva bíblica, é uma preparação para o casamento. Na antiguidade, na época de Jesus, na época dos nossos antepassados, não existia esse namoro. Os casamentos eles eram arranjados e as pessoas não tinham a oportunidade, às vezes, de se autoconhecerem e de conhecerem o outro. Os casamentos se davam muito cedos, muito novas as meninas e os meninos eram se dados em casamento. E com o passar do tempo, isso mudou. Hoje, nós temos a oportunidade de escolher a pessoa com quem nós vamos passar o resto de nossas vidas. Então, o namoro ele é uma fase preparatória para o casamento. Esse é o objetivo de se namorar. A palavra namoro, ela tem o mesmo sinônimo de cortejo, de conhecer, mas com uma intencionalidade diferente de como a gente conhece um amigo, conhece um parente. É o momento em que você vai desfrutar de uma amizade
diferente, em que vocês vão buscar se conhecer, conhecer seus pontos positivos, negativos, o que é comum entre vocês, o que não é, para que o casamento se torne uma experiência muito mais feliz, muito mais próspera no Senhor. Porque o casamento, ele, segundo a palavra de Deus, é até que a morte nos separe, ou até a volta de Cristo. Deus, ele nunca aprovou, nunca foi o anseio de Deus o divórcio. Então, nós como crentes cristãos, nós enxergamos o casamento à luz da palavra, e o casamento é algo para a vida toda. Logo, o namoro é uma fase importantíssima, porque é o momento em que eu vou escolher, eu vou conversar, eu vou desenvolver esse relacionamento que culminará no casamento. Então, o namoro é uma etapa da nossa vida muito importante e muito séria também. Então, o objetivo do namoro, qual que é o propósito? É o casamento. Diante disso, eu separei aqui 3 perguntas para a gente conversar, ou 3 tópicos para a gente pensar. Como é que eu sei que eu estou pronto para namorar? Porque namoro, como é algo muito importante, muito sério, que vai culminar no casamento, a primeira coisa que a gente pensa é, eu posso namorar com qual idade? E a gente sabe que a idade, no que diz respeito a esse relacionamento, ela é importante, porque a idade, ela revela um pouco do momento em que a gente tá. Se eu falar pra você assim, você pode namorar com 5, 6 anos. Não pode. Por quê? Essa fase é uma fase em que você, primeiro, não tem maturidade. Então, a idade certa ou errada, ela não existe especificamente, mas logicamente que a gente conhece alguns extremos, né? Muito novo, não se pode namorar. Um adolescente com 10, 14, 12 anos, ele ainda tá na fase de se autoconhecer, na fase de conhecer a si mesmo, que é a parte da maturidade. Um relacionamento, ele só é possível, um namoro, com maturidade. O que é maturidade? Maturidade é você se conhecer. E a fase da adolescência é a fase em que há mais dificuldade em se autoconhecer, porque o adolescente está num momento específico de transição, onde ele passa da fase da infância para a fase adulta. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. Não existe uma idade, mas você precisa ter maturidade. E essa maturidade tem que ser a respeito de si mesmo. Quem sou eu? Quais as minhas qualidades? Comece a se perguntar, se você pensa em namorar ou está namorando, veja se isso está bem definido em você. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus objetivos de vida? Será que nós estamos prontos para iniciar um relacionamento com outra pessoa assim que nós estejamos prontos para nós mesmos? Então, assim, reflitam sobre isso. Segundo ponto, um namoro, ele requer uma maturidade espiritual. É o que Paulo disse para Timóteo, seja exemplo na fé, no amor, no trato com as pessoas, na fala. Como é que está a sua vida espiritual? Você está maduro para se relacionar com alguém? Você está maduro a partir do seu relacionamento com Deus? Porque o meu relacionamento com Deus, ele influencia o meu relacionamento com as pessoas. Quando eu não estou me relacionando bem com Deus por meio da palavra, da oração, automaticamente eu acabo não me relacionando bem com o meu próximo. Porque é a partir do meu relacionamento de amor e devoção a Deus que eu enxergo as pessoas com um olhar diferente, com o mesmo olhar de Cristo. Então, reflita sobre a sua vida espiritual. Como é que está a sua vida devocional? De oração, leitura da palavra, meditação. Como está o seu relacionamento com Deus? Está maduro? Está imaturo? O que precisa melhorar? Um terceiro ponto que é muito importante, né, diante de toda essa perspectiva de relacionamento a dois, casamento, que é o objetivo do namoro, como eu estou reforçando para vocês, é a vida financeira. É possível namorar
Você está trabalhando, principalmente os meninos? Você casando com essa moça, como é que vocês vão se sustentar? Como é que ficarão as despesas? Porque o casamento, ele envolve muitas responsabilidades. E uma delas é se sustentar. Então a gente não vai poder mais pedir pro pai, pedir pra mãe. É um momento em que vocês passam a lutar juntos para ter aquilo que vocês querem. E olhando para isso, você tem que estar preparado também financeiramente. Então, adolescentes, uma vez que o namoro ele é uma fase anterior ao casamento e ela exige maturidade emocional, né, psíquica, uma maturidade espiritual, uma maturidade financeira. Eu gostaria que vocês olhassem para essas 3 perspectivas da vida e verificassem se vocês estão prontos para essa etapa, tá bom? Eu sei que muitos adolescentes namoram, uns ainda namoram escondidos, porque a sociedade nos impulsiona a isso. Quando você vai no cinema e você vê 2 casais juntos, quando você vai na escola, muitos colegas se relacionando, às vezes o seu melhor amigo com alguém. E aí bate aquela deprê, né, adolescentes? E cria-se um desespero para namorar. E aí numa dessas vocês começam a namorar sem propósito, nem se conhecem, assim também não conseguem compreender ou conhecer o amigo, o parceiro ou o namorado. E isso vai gerando uma série de problemas. Então, sem esses 3 níveis de maturidade, não se deve namorar, não se deve olhar para alguém com o intuito de namoro. Amém? E quais os desafios, então, diante desse cenário? Primeiro desafio, e ele é um desafio muito importante para a gente, é esperar. O desafio da espera, ela às vezes parece dolorosa, longa, é muito desafiador esperar, em todos os aspectos, não só na questão de namoro, mas quando você quer muito algo e você não tem condições de ter aquilo naquele momento, isso gera ansiedade, e a espera, ela é muito difícil. Tem um texto bíblico em que o salmista fala: esperei pacientemente no Senhor, e ele se ouviu para mim, ele se virou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o salmista está falando que ele esperou no Senhor e pacientemente, porque a espera normalmente nos leva a ficar desesperados. Entretanto, a palavra do Senhor diz nesse versículo que Deus o ajudou e no tempo oportuno as coisas aconteceram. Então, Deus, ele quer que você desenvolva-se, Deus, ele quer que você amadureça. E quando chegar a fase do namoro, que seja um momento de bênção para a sua vida. Porque quando a gente está maduro, psicologicamente, nas nossas emoções, a gente tem capacidade de escolher outra pessoa. Algumas pessoas, quando vão escolher alguém, ou escolher uma amizade, ou desenvolver uma amizade, normalmente elas buscam aquilo que é comum. Ai, no que ele é parecido comigo? No que ele é parecido comigo pra gente ser amigo? Ou então pra gente namorar? Mas um relacionamento, ele também tem que ser olhado na perspectiva do que ele é diferente de mim. Será que eu consigo lidar com esse defeito a vida inteira? E aí são pontos que às vezes a gente não percebe, porque não estamos maduros. Então, desenvolvam-se, amadureçam. Enquanto o tempo não chegar, o momento dessa maturidade na sua vida, essa maturidade pessoal, essa maturidade espiritual e financeira, curta o seu momento de adolescente, faça amigos, se divirta, vai ao cinema, desenvolva um bom relacionamento com seus irmãos, com seus pais, invista no seu futuro, estude, porque o estudo, ele é de fato a esperança para um futuro da pessoa no sentido de profissão, de ter uma vida próspera. Então, estude, faça amizades, converse, ria, se aproxime de Deus, ajude na igreja, ajude nos trabalhos sociais da igreja. Faça o seu momento de espera e de desenvolvimento valer a pena. Esse é o anseio de Deus para nós. Deus quer que nós vivamos essa fase da adolescência
como tem que ser vivida. E como ela deve ser vivida? Curtindo, se autoconhecendo, aprendendo, rindo, fazendo amigos. Mas não caia na bobeira de iniciar um relacionamento de namoro antes do tempo. Porque o namoro, ele envolve também sentimentos. E eu não posso tratar o sentimento do outro de forma leviana. Como sendo, eu vou namorar, mas não vou casar. E não me importa na hora de terminar, porque se ele gosta de mim, problema dele. Tem muito disso, eu sei. Mas os sentimentos das pessoas são importantes. As pessoas se magoam e elas precisam ser tratadas com muita responsabilidade. Então, seja responsável em esperar no Senhor. Diante disso, eu quero abrir aqui um parênteses acerca de namoro escondido. E depois a gente já parte para o final, onde eu vou ler um verso bíblico e eu vou indicar para vocês um site muito legal, que na minha adolescência, na minha fase de espera, eu lia muito e foi muita bênção para minha vida, tá? Então, assim, pra gente concluir, eu quero deixar um ponto muito importante para vocês, que é namoro escondido. O namoro escondido, ele desagrada a Deus e é uma quebra de confiança. Quando você namora escondido dos seus pais, das pessoas, primeiro, você está sendo desobediente a Deus, porque a gente leu aqui que o Senhor, ele espera que nós, ao longo dessa lição, que nós honremos os nossos pais. Lembra da lição da família que a gente conversou? Então, quando você namora escondido, você primeiro quebra a confiança em relação a Deus. É pecado, Deus não se agrada. Segundo, há uma quebra de confiança dos seus pais. E não vale a pena. Tudo que a gente esconde, a probabilidade de ser descoberto é muito grande, porque Deus, diante de Deus, a palavra fala que todas as coisas estão nuas e patentes. A gente pode tentar esconder de todo mundo, mas de Deus a gente não esconde. E é uma quebra de confiança dos nossos pais, eles ficam tristes, decepcionados. E também é uma quebra de confiança dentro do próprio relacionamento de namoro. Porque uma moça ou um rapaz que aceita fazer as coisas escondidos e não assume o tempo da espera, ou não consegue encarar os seus pais para pedir e faz escondido, isso já está gerando uma quebra de confiança dentro do próprio relacionamento. Porque se ele é capaz de me namorar escondido, ele é capaz de fazer outras coisas escondidas. Então, o namoro escondido é uma furada, adolescentes. Não caiam nessa. Sejam responsáveis, vivam o seu momento e no tempo oportuno, Deus fará com que todas as coisas aconteçam na vida de vocês e será uma bênção. Então, não se precipite. Eu quero ler um último verso com vocês, que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 12 e verso de número 13, que diz assim: de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. O texto ele é muito claro em dizer que Deus nos criou para sermos obedientes a Ele, se relacionar com eles e viver as promessas dele, cumprir os seus mandamentos e usufruir das suas promessas. Entretanto, o sábio Salomão, que escreveu esse texto de Eclesiastes, ele pontua aqui a nossa responsabilidade, que é onde a gente vai dar conta a Deus de tudo que nós fizermos. Então, sejam responsáveis em nome de Jesus, não se precipitem, vivam o seu momento, que ele é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. E eu quero sugerir para vocês um site que é euescolhiesperar.com. Ele foi desenvolvido por uma moça chamada Simone e ela posta muitos textos bacanas sobre a espera. Ela decidiu no seu relacionamento que ela só beijaria no dia do casamento. Então, todo o namoro dela, todo o relacionamento de noivado, ele se reteve a uma amizade mesmo, conversa, diálogo, conhecimento, sair junto, fazer amizades.
E aí ela fala das bênçãos de Deus sobre aqueles que esperam no Senhor e esperam da forma certa. Então, leia, eu tenho certeza que vai ser assim, leituras maravilhosas. Foi muito bênção para mim e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Amém? Então, estejamos orando agora para terminar a nossa aula. E o meu desejo é que vocês estejam bem. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que podem contar comigo e com a Luana, tá bom? Um beijo, até a semana que vem, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no Teu nome que eu agradeço por esse momento. Eu oro para que o Teu Espírito ministre nos corações dos adolescentes, de forma que eles consigam desenvolver o que aprendemos hoje. Que nessa fase da adolescência eles possam ampliar o conhecimento de si mesmo, que eles possam desenvolver a vida espiritual, que eles possam pensar no futuro enquanto profissão e viver as bênçãos desse momento. Que no Teu nome, Senhor, no futuro, quando for o momento deles conhecerem alguém, se relacionar e partirem para uma vida a dois através do casamento, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. E que eles possam ser aquilo que o Senhor espera que eles sejam. É o desejo do meu coração. Fica conosco. Amém. Deus abençoe, adolescentes.